Vamos começar essa porra aí. Vamos lá. Deixa eu explicar um bagulho pra vocês. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Bom, deixa eu começar por uma coisa mais simples. Deixa eu salvar isso aqui que eu fiz. Vou pegar um outro arquivo aqui qualquer. Explicar pra vocês, eu mudei um pouco meu esquema de mix. Porque eu peguei um pouco de coisa de cada curso e aí começou a dar certo e eu tô começando a chegar no denominador comum. Porque ninguém sabe tudo não, viu? Mas o curso lá do Daniel White é cabuloso. Cabuloso. O bagulho é extremo. É muito detalhe, é muita coisa. Eu só terminei o básico até agora, e o básico não é básico, tá ligado? O básico é avançadaço, avançadaço. Aí o segundo curso é mais detalhezinho, coisa de multiband processing nossa, ele usa muito multiband nas coisas, cara. De vários jeitos diferentes. E muito mid-side, muita coisa. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui, deixa eu explicar para vocês o esquema todo. Vou pegar qualquer som aqui, vou pegar um kick, e vou explicar como que eu estou fazendo hoje em dia o processamento, que mudou um pouquinho o esquema. Vou pegar um kick aqui, qualquer. Outra coisa importante é assim, esses samples que a gente pega, normalmente os caras eles vão exportar e eles fazem no Logic, eles botam normalize lá no Logic. E aí o que acontece? Esse negócio vem muito alto batendo no zero e você não consegue fazer muita coisa, não tem headroom. E aí o que eu tenho feito às vezes é colocar um plugin antes para diminuir o volume dele. Eu não diminuo dentro da track aqui não, eu diminuo o volume num plugin anterior, tipo põe um tilt alguma coisa ou coloco um pré, alguma coisa para colorir e diminuo. E aí eu começo o processamento, que é isso que eu vou fazer agora, porque todos esses kicks aqui estão extremamente altos. Se você for ver a stem, as stems do Cashmere, para ver como eu estou falando a verdade. Olha o tamanho que vem o kick. Aí você vai pegar um kick, esses que a gente pega aí, para processar. Oiê! Olha o tamanho da onda, tá ligado? Voltou, Tobias? Voltei, já começou já? Tá. Então, quando vocês forem pegar as coisas, toma cuidado para ver o tamanho das coisas, porque não quer dizer que tamanho não quer dizer frequência. Eles põem normalize e eles deixam a gente sem espaço para trabalhar, né? Então, se eu fosse fazer esse kick aqui, eu começaria abaixando o volume dele com o tilt, pelo menos uns 5 aí, para eu ter algum headroom aqui em cima, talvez até menos 7. Isso, eu tenho um pouquinho mais de espaço. E aí eu vou começar o processamento para vocês verem. Todo mundo tem Soundtoys aí? É o quê? Soundtoys. Não queijo. Então pode baixar. É o seguinte, uma das coisas mais famosas do Soundtoys é o delay deles. O delay deles é extremo, é pra caralho. Ah, nosso amado Felipe Sene usa o Echo Boy. É muito bom, cara. Esse pack todo aí é muito bom. Então... Caralho, a galera não me deixa em paz aqui no Face. Então eu começo... Agora, em vez de usar o pré, eu tenho usado outras coisas. Legal. Eu tenho usado o Decaptor da Soundtoys, que ele é, na verdade, um drive. Então eu vou explicar para vocês o que é que o drive faz. Viu? Essa analogia aí é praticamente a mesma daquela... Eu uso em todos os elementos daí, igual você mostrou do outro, Todos. da outra aula, certo? Todos. Aí é o seguinte, deixa eu criar um... Vocês vão entender o que faz. Eu vou pegar uma onda simples senoide aqui e vou tocar ela aqui. Caralho, mano, eu odeio quando eu clico no bagulho e ele não faz o mid-clip. Tá.
Beleza. Opa. Dá um init aí, pelo amor de Deus. Elite. Isso. Vamos pegar um pouquinho mais agudo aqui, vai. Não, aqui tá bom. Aí eu vou pôr aqui o de Captor em cima dele e vocês vão entender. Eu vou pegar um Fab Filter pra vocês verem o que acontece na... Isso aqui é um... Mano, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu quero mostrar pra vocês. Eita, tá na hora de atualizar esse ProKio aí, hein, esse Fab Filter. Não zoa, não. Eu vou aí dar uma geral no seu computador. Ti, Fala. faz só um favorzinho pra mim, que eu tenho toque, por favor. Ah, Ajeita no grid ali, pelo amor de Deus. E o ajeita o quê? grid, o kick e o synth, pelo amor de Deus, velho. Ô, Heitor, vai tomar no cu, mano. Isso aqui? É, velho. Assim? Tá lá no início, ele quer que bota no início. Ai, meu Deus, muito viado. Assim tá bom? Não, assim tá bom, já tá no grid já. Assim Ai, meu já Deus. tá coceira. Tá bom. Ah. É o seguinte. Vou desligar aqui o Decaptor. O que acontece aqui, ó? Eu tenho uma onda pura, tá? Uma onda senoide pura aqui. Quando a gente liga o Decaptor, ou liga qualquer coisa que tenha drive, ele cria novos harmônicos. Esses harmônicos, eles são todos, assim como em pré, assim como em drive de válvula, ou de transistor classe A, ele cria harmônicos que são relacionados à fundamental da nota que você está soando. Então, ele cria quintas ou oitavas, então ele cria harmônicos que não é a distorção digital. A distorção digital é desagradável ao ouvido humano. E criar harmônico significa que você está deixando seu som muito mais cheio, muito mais forte, muito mais... com muito mais corpo, né? E o Decaptor, ele tem 5 tipos de distorção aqui embaixo. E aí o grande segredo é você colocar uma quantidade de drive, aliás, em qualquer coisa, tá? Sempre exagera, veja estourar, isso em limiter, em EQ, em qualquer coisa. Veja estourar, volta, que aí você foge daquilo que te desagrada, mas você deixa o efeito no máximo. Ou seja, você está colocando o máximo daquilo que você pode pôr, né? Então você quer criar brilho em alguma coisa. Pega, aumenta bem o volume, aí você procura a frequência que você quer, aí você achou aquela frequência, puta, aqui deu brilho, mas está muito. Aí você vai voltando até o negócio estabilizar. Então tudo que vocês forem fazer, sempre exagera, limitar, comprimir, qualquer coisa, tá? Exagera e volta. Aí vocês vão saber até onde vocês podem ir, porque ficar indo de pouquinho em pouquinho, né? Você põe um pouco, acho que tá bom, acho que é muito. Não, você não sabe se é muito até você ouvir a merda. Então ouve aonde deu merda e foge daquilo que te desagrada, tá? Então como é que nós vamos fazer aqui nesse kick? O Decaptor, ele também tem uma coisa muito legal, que é você conseguir dar um low cut nessa distorção, ou seja, se você sentir que o teu kick poderia vir mais forte, mas o grave está distorcendo, você pode diminuir um pouco essa distorção do grave e vir trazendo mais drive para cá, tá? Sempre lembra de ver se está muito batendo aqui no talo, né? E diminui o volume antes, tá? Então eu vou usar aqui no kick. Ó, tô sentindo distorcer. Eita porra. Aí beleza, aqui não distorceu, tá legal. Se eu puser, ó, se eu viesse pra cá, tá vendo? Ele tá distorcendo. Ó, mas aqui ele tá vindo com bastante força, só que eu tirei um pouco da distorção que ia atuar dentro do grave. Então eu criei vários harmônicos no meu kick e ele fica grande. É a mesma coisa de você passar não é a mesma coisa, mas é o mesmo princípio de você passar um pré, aquele pré do que eu recomendei para vocês lá. Eu fiz a mix dessa code aí, eu usei só o Decaptor, tá? Eu tenho usado, na verdade, eu tenho usado o Culture Vulture da UAD que eu comprei,
que é o Decaptor deles, tá? Mas vamos continuar fazendo no Decaptor aqui, porque vocês vão... Até porque a gente não tem uma UAD aí. Exatamente. Então o que eu faço? Escolhi aqui, cheguei num volume aceitável, né? Ele está batendo aqui perto do zero da distorção, tirei um pouco de grave e agora eu vou passear por essas distorções para ver qual que me agrada mais. Tem algumas que você vai ver que de repente ela distorce um pouco mais, aí você volta um pouquinho o drive. Ó, essa aqui, por exemplo. Volta um pouquinho e vê qual que te agrada mais. Essa definitivamente não. As duas últimas, elas são distorções que simulam mais válvula. Então elas são mais macias e são um pouquinho mais cheias. Vocês vão perceber que coisa de válvula é bom para aquilo que está meio ardido, tá ligado? Para kick também funciona bem. Mas muitas vezes eu uso essa aqui para kick, que funciona muito bem, essa primeira aqui. E ela não é muito válvula, não. Ó, essas duas são mais macias, não sei se dá para vocês perceberem a diferença. Um pouquinho mais fraco. E essa aqui é mais firme. Essa também. Essa também. Né? Então a mais legal que eu consegui trazer mais volume e bater mais forte foi a primeira mesmo. Depois a segunda parte é a gente fazer equalização de redução, tá? Que não é de adição. Então a gente vai usar o FabFilter, tá? E é isso que eu uso mesmo com as coisas da OAD, eu uso o FabFilter, por vários motivos, que dá para ver o que está acontecendo, e porque ele é extremamente transparente. Eu descobri que a fábrica da FabFilter é muito boa e tem coisas deles que são, por exemplo, o limiter da FabFilter é melhor do que o da UAD, tá? O limiter, não os fancy limiters, mas o normal da UAD que você compra também. Tu tem que comprar. Diga. Nesse novo processo, você não passa o API nem o Pultec antes da equalização filtrativa? Não, o Pultec ou qualquer outro equalizador que eu uso ele para colorir. Eu uso ele porque eu quero que tenha o som do Pultec, porque todos eles colorem um pouco, né? Eu uso eles na equalização de adição, que vem depois. Agora a gente está fazendo de redução. Então, porque eu lembro que no outro processo a gente fazia a adição e depois fazia a subtração com o ProQ. Eu faço redução, depois eu faço adição agora e eu às vezes faço alguma redução depois também. Porque depois que você comprime, depois que você faz um monte de coisa, antes de limitar, a última coisa é a equalização final. E aí nessa equalização final, você faz as adições e se alguma coisa vier por causa da compressão, vier de outros lugares, você tira. Eu ainda uso o Pultec e eu ainda chego lá na frente e ainda tiro 200 no kick, por ali. Tá? Então agora eu vou cortar os lados aqui. Vou tirar um pouco daqui. E uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado a mixar melhor é colocar um low shelf aqui na região de mais ou menos 40 e diminuir tipo 1,5 ponto, uns 2, porque parece que aquele que fica vindo, ele dá uma diminuída, fica um pouco mais contido e eu posso trazer na adição lá da frente um pouco mais do sub lá em 30. Então eu dou uma segurada em todo mundo e trago só um pouquinho onde eu quero de um corpo de sub. Pau na máquina, vai. Nossa senhora. Ô, Thiago, bota na tela o dessector aí, pô. Só tirar uma foto aqui, barra. Tô gravando. Vai. Não, mas... Aí. Nossa, que cu fedido. Tira o print. Não, é só pra tirar... Peraí, deixa eu tirar o flash. É pra me mostrar aqui no... Aí, pronto. Então, beleza. Outra coisa que eu aprendi interessante sobre equalização a gente sempre tem que tirar aquilo que eles chamam de muddy, que é a lama, né? O negócio que deixa tudo meio na penumbra a mix, né? Isso eu aprendi no Pure Mix, que é um outro curso que eu estou fazendo dos caras lá que ganharam não sei quantos Grammys lá. Aí os caras explicaram o seguinte:
Quando você quer que a tua track ou o som que você está mixando ele seja mais groovado, ele tenha mais pump, né? Ele tenha mais ataque, menos release, a gente tem que procurar dentro da equalização aonde as coisas fazem e não aquilo que faz pu, 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 né? Essa sobra é que a gente tem que tirar. E é por isso que a gente costuma tirar aqui na região dos 200, 250 aqui no kick. Então eu vou procurar aqui. Aqui tem uma laminha e você vê que não tem ataque aqui, né? Aqui tem ataque, aqui não tem. Então eu vou dar uma diminuída aqui e vou ver como soa. Já limpou, não perdi corpo. Eu vou ver se aqui na região dos 200, se eu tirando, isso é uma outra coisa também. Testa tirar e vê como é que soa. O que ele tem que soar firme, ele tem que soar pra frente, ele tem que soar forte. Deixa eu aumentar aqui o kill. Isso. Boa. Tirou toda aquela penumbra, né? Aí o terceiro passo é o seguinte, colocar uma compressão de coloração, tá? Que os compressores transparentes, como esse aqui, É o seguinte, negão. eles Essa não... vai salvar um hate de efeito. Por que Procei Tipo, nenhum da Waves? Não, então, Tem esse- como agrupar, entendeu? Os efeitos que você fez no kick, no bass, você agrupa. eu agrupo... Lá, quando você agrupar, vai ter um bicho lá que você vai salvar esse reiki Eu tenho todos aqui, ó. de efeito. Hacker de efeito. Bem, Aí você vai no seu projeto lá, salva os reiki do bass. Ô, Cadu, você tá salva falando A, com quem? põe num lugar bem ralar. eu acho que Aí ele você abre o A. tá mandando uma... Só vai ter o trabalho de botar o centro. E o menino tá gravando. Ô, Cadu, caralho! Só tem louco aqui, mano. Meu Deus. Só tem louco, velho. Depois eu que fumo. Então isso aqui é um compressor transparente, tá? Ele não é um compressor de coloração, tá? Ele é um compressor de precisão, que a gente vai usar aqui também. Só que não agora. Agora eu vou usar um compressor de coloração. Vocês que têm Waves, Eita, Waves. vocês podem usar, por exemplo, o CLA2A. Mono, porque nós estamos fazendo Ou aqui. 3A, né? O CA 3A é melhor que o 2A, mano. Não necessariamente, cara, eles são diferentes. O 3A, ele traz menos grave, ele é uma simulação de um negócio da Universal Audio que ele é mais para o range de médio. O 2A, o CLA2A é mais para grave. Cara, eu não sei usar o CLA. Puta, jura, mano? Eu tô usando 3A no meu kick e tá soando melhor que quando eu fazia com o 2A, velho. Eu não sei como é que são os da Waves, se vale a pena fazer o teste. Aqui os da UAD, pelo menos que eles são aqui, inclusive esse compressor analógico, o real, é da própria Universal Audio, tem até o bagulhinho deles aqui. O de verdade é assim, e os plugins também, é que talvez o da Waves funcione melhor, vale a pena vocês fazerem um teste. Mas anyway, é muito fácil, Tobias. Você só tem aqui peak reduction, que é o tanto de distorção, de compressão que você está colocando, tá? É a redução de pico, o quanto você está reduzindo dos picos, tá? Certo. E conforme você aumenta o nível de peak reduction, você vai aumentando, automaticamente vai vindo tanto o threshold quanto o ratio, tudo junto, entendeu? Então ele é facinho de usar. E o ganho é para você compensar depois, porque conforme você vai diminuindo o peak reduction, ele vai diminuindo o volume, porque ele vai comprimindo. Então depois você pode compensar esse volume para você não perder esse volume. Tio, Fala aí. só uma pausa. Pra eu compartilhar aqui um conceito de compressão que me caiu muito fácil, mano, que eu não via nos cursos e nem nos tutoriais online. Boa. Usei em tudo.
na hora que ele tava dando uma masterclass, velho, ele falou que o pessoal sente muita dificuldade em entender o que faz a compressão. E eu tinha muita dificuldade em utilizar a compressão em si. Mas a compressão, segundo o ZenWord, nada mais é do que você pegar dois elementos soando e você deixar o que está mais alto na mesma altura do que está mais baixo, ou próximo a isso. Então, tipo, esse é um conceito que me ajudou pra caralho a entender o que é a compressão e o que ela faz. Tanto que quando eu tava fazendo a mix, quando eu comprimi demais o grupo, ficou tudo muito escondido atrás da Sol Wave, porque a Sol Wave era o que tava soando mais baixo. Então, só pra ver se ajuda o pessoal aí com o conceito dessa porra, porque eu tive muita dificuldade com isso. Viu? Posso falar uma coisa? Mas é exatamente isso. Fala aí. Se você tivesse assistido às aulas do nosso mestre Felipe Sene, você saberia isso, porque ele ensina isso, tá? Só isso. Sim, não, sim. Mas eu vou explicar um pouco mais de compressão no compressor a seguir, no próximo. Eu vou explicar um pouquinho. Então eu vou fazer aqui uma compressão leve de coloração. E aí eu vou deixar a coloração desse kick aqui e depois vou fazer uma outra compressão de precisão com o ProQ 2. Com o Pro C2, na verdade. Aí. Ó, eu exagero. Como que eu sei que eu exagerei na compressão? Caiu o volume, porque eu comprimi demais. Então agora eu vou trazendo. Aí, aqui o volume já normalizou. Então eu sei que o máximo que eu posso usar é mais ou menos por aqui. Ó, outra coisa, pra quem tem dificuldade, mano, em identificar o volume da compressão, eu sempre faço antes e depois, tá ligado? Ali no mix, no setor de mixer mesmo, não na timeline. Eu desativo o compressor, vejo quanto que tá batendo, aí eu comprimo e depois eu igualo No gain. no gain, mano. Exatamente, é isso que a gente vai fazer agora. Então o que eu faço? Eu olho aqui na master, porque ela vai me dizer o tanto de volume que tem. Eu desativo ele aqui. Tá batendo em menos 7. Então agora eu vou fazer bater em menos 7. Só um momentinho. Aí. Então bem próximo. Aí agora o gain reduction tá igual. Então agora o que acontece? Você vai conseguir ouvir só o que o compressor fez com a tua track. Só o efeito dele. Então, sem, meio descontrolado, os graves meio descontrolados também. Controlou e trouxe um corpo para mim. Tá? E agora eu vou usar o Pro C2. Eu recomendo que vocês usem esse mesmo. Como que eu tenho feito compressão, tá? Eu tenho feito da seguinte forma. Eu tiro totalmente o threshold antes de eu dar o play na mix, tá? Eu tento chutar, mais ou menos de ouvido, onde está o ataque e o release. Sabendo que o kick ele é um pouco mais lento, eu vou tentar fugir um pouco aqui do comecinho dele. E vou deixar um release mais ou menos rápido, porque eu não quero que fique trazendo muita coisa. Eu quero que o kick venha e bata com força, tá? Então vou colocar um médio rápido release aqui. E o Rachel eu vou começar com ele em 4 e depois eu testo. Aqui embaixo vocês colocam oversampling vezes 4, porque isso aqui é processamento, é só para melhorar o processamento do plugin. Então agora eu vou começar a comprimir, e a primeira coisa que eu vou fazer depois que eu abaixar o threshold é achar o ataque dele. Como é que eu acho o ataque? Eu vou vindo com o ataque e eu vejo aonde que por acaso ele deixou um pouco mais encorpado e um pouco mais forte, tá? Se o ataque for mais lento, eu não vou pegar o começo dele, eu vou pegar só as ressonâncias finais, tá? Então, por exemplo, num prato que está muito alto, mas tem um tail legal,
Vocês podem fugir do começo com um ataque mais lento e comprimir só o resto, e aí vocês vão trazer volume só daquilo que estava mais baixo, que é o que o Heitor falou. Você vai trazer aquilo que está mais baixo, tá? Vamos ouvir aqui. Você vai comprimir outra vez o kick, não vai matar ele não, mano, o punch dele, velho. Não vai matar. Não vai matar o punch. Legal. Vamos lá. Já vou explicar por quê. Beleza, começou a vir a compressão. Eu vou achar agora o ataque certinho. Legal. Eu tô com o alto gain ligado. O alto gain, o que que é? Ele vai compensar o volume. Então ele vai abaixar o volume daquilo, ele vai, na verdade eu vou comprimir, né, e aí ele vai diminuir o volume, o alto gain ele vai trazer o volume de volta, então a gente não precisa fazer nada para ouvir o antes e o depois. Ó, dá para vocês ouvirem? Trouxe um monte, na verdade, Heitor. Legal, mano. Tá? Tinha que matar o punch do kick, velho. Não, porque eu fiz pouco em um e pouco em outro. Uma outra coisa que eu vou fazer também, vocês viram que eu liguei uma barrinha aqui escrita sidechain nele? Tem uma parte aqui que a gente consegue equalizar aquilo que eu quero que ele comprima ou não. E eu vou tentar fugir das frequências graves, para ver se melhora um pouco mais. Caraca, ninguém da hora, mano. É demais esse plugin, demais. As coisas da Fab Filter são classe A, cara. Foda, tá? Então, beleza, fiz a minha compressão musical, né, que traz harmônicos, porque simula um analógico, e fiz a minha compressão transparente, tá? Que é uma compressão mais técnica. Beleza, tô com volume legal pra caralho aqui. Agora o que eu vou fazer colocar um equalizador de adição. Opa. O que eu tô percebendo porra, é um pouquinho mais complexo do que o outro, né? Que você mostrou pra nós aquela vez. Quase a mesma coisa. Ele faz um pouquinho mais de... Viu? Mas usa outro sem ser o AD? Não tem outro sem ser o AD? Esqueci. É o Puigtech, mano. Puigtech da Waves. Deixa eu ver ele aqui. Jovem, não esqueça que somos pobres. Como é que escreve? Aí, ó, Puigtech. Como que- Puig. Eu vou te mandar no Skype. Peraí, Puig? Assim? Puig. 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 Aí, só que peraí. O da Waves, mano, ele não é o de médio e de grave e agudo no mesmo. Então o de médio é esse MEQ5 aí, e o de grave e agudo é o EQP. Então eu vou fazer primeiro aqui a adição. Vamos lá. É o EQP1A. Eu gosto de testar, trazer um subzinho no kick lá em 30 com esse equalizador. Vamos ver se ele funciona legal aqui também. Isso, legal. Então vocês viram, eu exagero, vejo onde está rachando, fujo, se tiver muito alto ainda, beleza, não está rachando, mas está muito alto em relação ao resto, aí eu diminuo. Beleza. E eu gosto de trazer aqui na região de 5, 8, tem que testar agora para adicionar. Então o Band Widget é o kill, tá? É aquele... É isso aqui, ó. Pequenininho ou aberto, tá? Então, quanto mais para cá, mais aberto. Quanto mais para cá, mais fechadinho. Então, quando vocês vão fazer adição de agudo, via de regra, é deixar o negócio mais aberto mesmo, porque o agudo, quando ele vem num negócio muito pequenininho assim, ele arde o ouvido.
Então você tem que trazer ele tende a ser mais aberto. As adições de grave pode ser um pouquinho mais fechada, tá? Vou dar um boost aqui. Beleza, vou exagerar. Vou ver onde que fica melhor. 5, com certeza. Beleza. E para finalizar, já que o O Edu que você vai fazer? deu a dica, eu vou colocar Pode ser um volume muito alto. de médio. Vai mandar em mim. Tá gravando. Tá com volume alto. Porque tá gravando aqui, que você vai querer assistir esse jogo? Não sei. Monta o microfone, seu fusão. Ó, uma coisa Tudo importante. que falar e vai sair aqui. Toda vez que vocês estiverem fazendo equalização de adição, vocês vão perceber que o volume tende a aumentar. Porque, na verdade, vocês estão adicionando X dB de frequência, né? Vocês estão dando boost aqui, eu estou dando boost de 2, de 4 aqui. Não é exatamente dB, mas ele traz mais volume. E aí o correto é você ir no plugin de trás, eu vou aqui, ó, desligo o Auto Gain e diminuo o volume. Não demais. Isso. Isso. Para poder ficar tranquilo no meu headphone ali. E eu gosto de, normalmente, entre 200 e 300, eu gosto de tirar um pouco de frequência do kick. Esse aqui é 200. Eu já tinha tirado um pouco lá atrás, não precisou tirar muito aqui. E por fim, quem adivinha? Oxford Inflator. Não. Não, Pro-L. O inflator agora eu tenho usado na Stick Mastering. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu mudei o lugar dele aqui. Então vamos lá. Exagero. Beleza, eu exagero e volto. Agora eu tô com um kick gigante, cheio de harmônicos novos. É barato, tem que ver. Ô, Tobias, você não quer se mutar, não? A imagem não é muito boa, mas eu tenho um voto desse. Certo? Então esse é o processo. Ah, mas para o que eu uso esse processo? Vocês podem usar para tudo. Para tudo, eu só não limito FX, nem pads, nem coisas que ficam mais para trás da mix. Tá? Tudo aquilo que tem que vir para cara, lead, caixa, kick, prato, tudo isso eu limito. Tá? Eu faço esse mesmo esquema. Tá? E aí tudo vem para frente pra cacete, porque eu criei harmônico. Em cima do que eu criei harmônico, às vezes vem um pouco de sobra, então eu faço equalização de redução. Logo depois eu faço a compressão musical, a compressão técnica. Depois eu coloco a equalização musical. Musical que eu digo é justamente porque ele traz harmônicos, porque simula os analógicos, tá? E essa parte aqui é mais adição, mas podem fazer subtração também aqui. E por fim, eu faço eu ponho o limiter, tá? É mais ou menos isso que eu tenho feito. Uma outra coisa importante é assim, depois que eu faço tudo isso, eu vou abrir a mix que eu estava fazendo aqui do Fábio, porque ela está muito organizada. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito aqui para chegar num volume que os caras chegam lá. Porque, meu, parece impossível, né, a gente chegar no volume das tracks da Review, né? Ah, os caras têm analógico. Meu, dá para ir longe, dá para ir longe. Eu tenho usado só o AD. Obviamente, eu tenho usado o AD porque para chegar nesse volume. Então, beleza. Como que eu tenho organizado as minhas mix, tá? Vocês podem ver que eu tenho colocado alto. Ô, Thiago, rapidão, foi mal. Fala aí. O álbum você fechou, eu queria dar uma printada naquele hack lá, mas deixa. Ah, mas eu... Tá gravando. Se quiser, eu escrevo aqui. Tá gravando aqui, jovens, pode ficar tranquilo. Até o Tobias upar, eu quero fazer esse ano ainda. Ah, viado.
Ô, Gui, dá pra botar pra upar hoje, viu? Pelo amor de Deus. Então, ó, vocês podem ver que as coisas estão todas bem altas, como eu sempre faço, né? Tudo que eu gravo num volume alto, do jeito que vocês viram ali, tá? Depois que eu fiz todos os processos, esses processos todos que eu falei para vocês, que eu já transformei em áudio e tudo mais, eu agrupo as coisas para saber o que está acontecendo. Deixa eu fechar todo mundo aqui, porque vai ficar mais fácil de ver. Certo? Então, eu começo a agrupar, e aqui no Kik, para quem não sabe fazer compressão paralela, eu vou mostrar agora também rapidinho, porque é meio tabu isso aí. Vocês vão criar um canal de áudio simplesmente, tá? Simplesmente criar um canal de áudio. E vocês vão, no in desse canal, vocês vão escolher o que é que vocês querem trazer para cá. Por exemplo, o Kik. Trouxe para cá, tudo aquilo que estiver acontecendo aqui, vocês solam, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu senti que eu precisava de mais força e mais corpo, nesse kick especificamente, porque era um kick de batera gravado e meio que mal gravado. Então eu coloquei o inflator, eu fui até uns 40, tá? Peguei o Fab Filter, senti que teve, por causa do inflator, o inflator, descobri o que esse filho da puta é. Ele também é um drive, tá? Ele também é um criador de harmônicos, igual o de Captor, igual o Culture Vulture. Ele também meio que tem essa função. Então, toda vez que vocês forem colocar algo que cria harmônicos, coloca no começo. Por que no começo? Porque depois você pode fazer equalização de redução. Porque ele trouxe coisas que de repente você não queria e deixou a tua mix meio bagunçada. Então você faz a equalização de redução. E no final aqui, eu fiz um compressor um pouco mais talado aqui, mais forte. A compressão é justamente isso. Um pouco mais forte. E aí, esse kick, ele tá batendo junto com esse kick aqui, tá? É muito diferente de você pegar, copiar o kick e colocar uma compressão e vir vindo com volume. Porque quando você tem duas tracks batendo desse jeito aqui, dá cancelamento de fase, tá? Quando você coloca ele para vir novamente por um auxiliar, ele não dá cancelamento de fase. E eu não sei por quê, porque isso é de software e em todos os softwares são assim. No Ableton, no Logic, no Pro Tools, tudo que é compressão paralela é feito desse jeito e não dá cancelamento. Você joga para cá no insert, tá? Do kick, e aí esse insert aqui você manda depois para as stems. Aliás, eu não sei porque que ele tá ao X-Kick, ele devia estar com... Ô, Thiago. Oi. Eu acho que tem um outro jeito melhor de fazer a compressão paralela, né? Você agrupa Você agrupa... Putz, caralho, como é que faz? Você duplica o canal dentro do canal. Eu não lembro como é que chama. Não. Acho que alguém sabe o que eu tô falando. Não, Tobias, ninguém sabe. Eu já vi fazer vai tomar no cu. Eu já vi fazerem isso. Isso aí dá cancelamento de fase, se passar de um certo volume, porque são duas frequências iguais batendo juntas. E aí, se você colocar duas músicas no Ableton batendo iguais, e você vai ver que ou ela vai passar o volume e ficar um monte de distorção, ou ela vai inverter a fase e vai soar tipo para dentro. Assim. Mas eu acho que o Tobias está falando de compressão paralela de instrumentos diferentes. Quando você quer que quando o instrumento toca na mesma região e quer que um sobressaia o outro. Aí faz esse jeito aí que ele está falando. Mas o mesmo instrumento, você copia o mesmo instrumento? Não, instrumentos diferentes. Tem uma lead e tem um pad. Só que o meu pad tá atuando ali onde a lead tá, aí às vezes a gente não quer. Faz uma compressão paralela, o lead se sobressair na pad, o lead abaixar, o pad baixar quando o lead tocar. Sim, nesse caso aqui, na verdade, a gente quer adicionar. A gente quer que o kick bata mais alto. Mas é isso, entendi. Valeu, Cadu. E aí é o seguinte, por que isso aqui é legal, Tobias? Porque aqui você consegue também aumentar ou diminuir o volume do quanto que você quer que esse segundo kick venha, né? Então, se eu solar o kick aqui, que ele tá bem mal gravado, tem umas sobras de batera, né? Ele tem essa força aqui. E não é volume que eu tô precisando de mais punch, eu tô precisando de mais porrada.
e talvez um pouquinho de volume. Então, ele não vem. Isso, agora vai vir. Aí o que acontece? Vou solar aqui, ó, que aqui ele tá mandando os dois. Isso. Aí, ó, vem mais punch aqui. Se eu desligar isso aqui, ele vem quase o mesmo volume, mas ele não vem com uma outra compressão que está por trás que ajuda a empurrar o kick para frente. Então eu coloco desse jeito aqui para poder empurrar o kick. Eu faço essa compressão paralela. E aí o que acontece? Depois que eu fiz todos os canais auxiliares, tem uma outra música que eu estou fazendo com o Heitor que eu coloquei compressão paralela no lead para ele vir mais para cara. Depois que eu faço tudo isso, eu pego todos esses canais aqui. Lembra quando vocês exportaram as sistemas para masterizar aquela música lá que vocês fizeram remix? Tobias e o Lucas fizeram o remix lá da One More Time, né? Do mesmo jeito, vocês vão mandar para canais auxiliares. Vocês vão criar uma mesinha de som aqui, assim, que vai receber as mix das coisas que vocês gostariam de agrupar. Então, o kick eu trato ele sozinho, o baixo eu trato sozinho, a caixa também sozinha. Pratos, região de agudos, tambores, então, tudo que for percussão, coisas ali que não pegam na região dos pratos tanto, senão eu tenho que fazer multiband, porque está pegando muita frequência. Aqui no caso, eu coloquei todas as guitarras, vocês colocariam todos os leads, separado todos os pads, separado todos os FX, e por fim a voz. Isso aqui a gente chama de stems, tá? É a famosa stem mastering. Então, nessas stems, eu coloquei o inflator, coloquei 50% de efeito, que é o que me soou bem. Sempre desliguem esse clipe aqui, porque esse clipe, se ele clipar, ele traz distorção digital, que é uma merda, tá? Nunca trabalha com esse clipe ligado. E depois eu limitei também com o limiter da Sonox. O que eu faço aqui, tá? Se eu adicionar 4 dB de input, isso quer dizer que eu estou trazendo mais 4 dB para a track, porque eu quero limitar, eu quero trazer um pouco mais do volume RMS, porque os picos, eles não são exatamente o RMS. Os picos são os picos, das coisas mais altas. O RMS é o corpo da música, que está aqui embaixo, que na verdade pega a região dos graves, né? Para você trazer esse corpo para cima, né? O que é que eu faço para deixar tudo com bastante volume? Eu aumento um pouco o input, tá? Eu já passei no inflator, aí eu passo no input aqui desse limiter, e o mesmo tanto que eu coloquei, eu tiro de output, ou seja, eu só limitei, mas mantive todo mundo no mesmo volume. Vocês entenderam? Tá? Isso tudo vai fazer com que traga mais RMS da música. E todos esses caras, aí sim, eu masterizo todas essas stems que eu posso tratar. Aqui é legal porque, por exemplo, eu entendi que eu precisava diminuir 1 dB do kick para ficar legal. Teve alguma outra coisa também que eu precisei mudar, mas eu precisei mudar aqui. Então, como eu estou endereçando tudo isso para essas stems, eu não tirei de dentro do projeto. Se tiver um solinho que eu precise um pouco mais alto, se tiver uma partezinha da voz que eu preciso trazer um pouco mais para frente, a minha mix ainda está aberta. E eu consigo fazer alterações na mix que vão influenciar nas stems, que vai influenciar na master. Então eu consegui fazer tudo num arquivo só, porque eu não tenho processamento na minha mix, uma vez que eu já transformei tudo em áudio. Fiz o primeiro processo que eu expliquei para vocês, né? E depois disso, eu na verdade queria ter mandado para cá, mas eu fiz na master. Então o que é que eu tenho usado? Eu vou falar o que eu tenho usado, tá? E aí depois a gente descobre lá na Waves. Eu sempre coloco um compressor aqui no começo, um compressor de bus. Tem 2 dentro da OAD que funcionam bem. Eu gosto muito do Fatso, e eu também comprei o SSL, que é o mais famoso de todos, né? Eu vou abrir aqui depois para vocês verem.
Logo depois, eu coloco uma simulação de tape. Eu comprei o ATR-102 da UAD, que atualmente é o melhor tape de todos, que de plugin, né, que não é analógico, e ele tem um som fudidíssimo. Isso tudo ajuda a Trek a criar novos harmônicos e dar mais pump ainda nos graves. Traz mais coisa ainda. É muito legal trazer o tape, porque ele traz um pouquinho de distorção, um pouquinho de chiado, ele amacia a mix, ao mesmo tempo ele dá um corpo nos graves, é muito legal. Tape é uma coisa que eu tenho gostado cada vez mais. Logo depois eu coloquei um inflator, só 20%, porque depois de tudo isso que eu fiz, eu coloquei inflator em tudo que é stem. Coloquei o inflator em tudo que é stem aqui, então eu não consigo mais ficar colocando. Então eu coloquei só um pouquinho e já deu um corpo legal. E tudo isso me trouxe frequência, né? Tudo isso me trouxe frequência, me trouxe harmônico, me trouxe um monte de coisa. Então agora eu parto para a minha equalização de redução. Então eu tirei um pouquinho dos graves aqui, porque estava dando uma sobra. E tirei um pouquinho aqui de coisas que estavam ardendo nessa mix, porque é uma mix meio grunge. Então eu vou dar um play aqui para vocês ouvirem, mas é a track do Fabão que estava aqui. Logo depois eu coloquei uma compressão. Eu ainda estou testando algumas coisas, mas tem funcionado bem. Eu comprei o Shadow Hills. Eu comprei uma caralhada de plugins, vocês não têm noção. Eu me fodi de grana, mas eu comprei tudo que eu achava que era necessário para chegar na mix do Cashmere. Vou chegar. Então eu coloco ali a compressão da Master. Comprei também o Manley, então ele é um equalizador de Master também. Então agora chegou na parte da minha equalização de adição, tá? Se vocês bem lembram. Estou usando o Ozone 7, ou Ozone 5, preciso baixar o 7. O que eu fiz aqui? Eu só dei uma editada um pouco na imagem, abri um pouquinho os agudos, mantive o resto aqui no mono, e coloquei um pouquinho de threshold aqui, nessa parte do Maximizer, porque ele traz um monte de frequência. Então, além do inflator lá atrás, eu ainda trago o Maximizer aqui na frente, e depois eu limito. Então a track toda fica grande pra caralho, né? Fica grande pra caralho, porque eu estou usando um compressor de bus, um tape, o inflator, depois eu passo por compressão e equalização, né? E depois eu ainda maximizer e limiter. Não tem como não ficar grande. Eu passei o inflator e o limiter nas stems, mesmo a gente fazendo aquele processo anterior, tá? É mais ou menos assim que os caras fazem. Eu demorei muito tempo para entender, para descobrir como que os caras fazem esse processo para ficar grande. E eu aprendi grande parte nesse curso do Daniel White que eu estou fazendo, que é extremo. E, uma outra coisa importante. No processo anterior de mix, é muito importante, tudo aquilo que está de 200 Hz para trás, vocês fazem mid-side processing, vocês vão lá no... Vou fazer aqui rapidão. Vamos supor que isso aqui seja uma mix qualquer e eu estou na minha equalização lá de redução. Cara, tudo que está de 200 para trás, via de regra, vem aqui no mid-side, clica em side, low cut. Low cut. Nada que fica no grave, vocês querem batendo no pan. Porque bagunça e tira toda a porrada da mix, todo o corpo da mix. Baixo é no meio, caixa é no meio, tá ligado? Se tiver uma caixa com pan, então vocês pegam e fazem assim, ó. Deixa o pan só um pouquinho lá nos agudos, tá? Não é legal frequência grave ou frequência que tem que vir na cara, soar muito aberto. Naquele lead que eu estava fazendo lá com o Heitor, por exemplo, eu refiz o lead, eu comecei todo o processo de novo só para poder fazer a equalização de redução correta e tirar as coisas. Lembra, Lucas, você falou, tá muito aberto, e estava aberto pra caralho mesmo. Oi, não entendi, veio um ruído, mas... Lembro. E aí eu fiz isso. Depois que eu criei os harmônicos no Decaptor, na verdade eu usei o Culture Vulture. Depois disso
eu fiz a equalização de redução e coloquei um corte ali em cada um dos leads. Quando eu faço layering, eu faço esse processo em todas as tracks separadas, depois eu pego aquele grupo, né, e faço um processo final. Não precisa colocar o decatur, não precisa colocar tanta coisa. Você vai mais fazer uma compressão de glue para eles poderem grudar entre si e fazer uma equalização ali de redução e talvez limitar um pouquinho para trazer um pouco do RMS, porque tem muita frequência muito alta e muito baixa, então você quer trazer aquele corpo do lead, né? Não quer que ele fique magro. Então vocês fazem aquela limitação. Eu uso bastante o Sonox, o limiter da Sonox, porque eu posso aumentar o input e depois eu posso diminuir o output. Então eu trago aquilo que está lá embaixo, assim, ele limita, né? Então ele não deixa as frequências de trás virem, ele traz só o corpo do RMS e depois eu diminuo o output. Então literalmente só vem corpo para as coisas. Se vocês sentirem que falta corpo no lead, vocês podem jogar o inflator ali também. Eu tenho trabalhado agora com inflator mais ou menos entre 20% e 40%, tá? Eu não tenho passado muito disso porque eu tenho sentido que com esse processo algumas das coisas começam a rachar antes. Então quando eu chego aqui nas stems e começo a passar, eu não consigo passar mais de 50%, eu não consigo passar. Aqui que estava muito com uma gravação muito fraca, todos os instrumentos, com coisa muito... Era uma mesa que não era lá essas coisas, eram uns mic mais ou menos. Eu tirei um som aqui, cara, que ficou meio plush. Vou dar um play rapidão aqui para vocês, depois eu vou abrir a mix da Code. Tá? E de repente a gente arruma aqueles pratos que estão exportáveis. Então vamos ouvir aqui mais ou menos do começo. Outra coisa importante que eu esqueci de falar. Na Master, toda vez que eu tenho colocado compressão, eu tenho usado as funções de sidechain, que isso tem alguns compressores de Master na Waves também. O que é esse sidechain? Ele pega e ele não comprime algumas coisas que estão no grave. Então, quando a gente vai comprimir a nossa track, vocês já passaram por isso, estamos lá masterizando. Aí você... tá comprimindo e aí você não consegue comprimir mais porque começa a estourar o grave, certo? Mas puta, meu, não tá no volume que eu quero. Então você usa esse botãozinho aqui do sidechain para ele começar a atuar. Ele vai ignorar a região dos graves, ali onde pega o kick, ali onde tem muito corpo, onde as coisas são mais lentas e estão num volume normalmente um pouco mais alto. Ele vai ignorar toda essa região e vai comprimir o resto que está um pouco mais baixo e vai trazer para cima aquilo que não tinha tanta força, sem precisar empurrar esse aqui para baixo. Deu para entender mais ou menos? Alguém se manifeste? Deu para entender? Yes. Deu? Esse aí é a mesma coisa, parecido com o Pro C, ou esse negócio do sidechain que você falou? É parecido com aquela parte lá do Pro Kill. Deixa eu procurar um compressor. É parecido com o Glue Compression, que tipo, ele seleciona uma área, que só comprime uma área e a outra ele deixa aberta. Aí essa aí, ao contrário, só que é com sidechain. O sidechain só atua em certa área e a outra fica livre. Aonde que eu coloco aqui? Pronto, aí ó, abre ali a setinha ali embaixo. Ó, aí, ó. Aí tem ali o EQ. Tá vendo? Ó, tudo que tem dessa parte para baixo, ele não vai atuar. Isso, só atua, exatamente. Não atua. É isso aí. É exatamente isso, entendeu, Tobias? Então ele vai ignorar a região dos... Foi isso que Obrigado, eu falei. Cadu. Nada, meu amor. E aí é o seguinte, ele vai ignorar a região dos graves, eu vou poder
comprimir mais o resto das regiões que está mais baixa, e eu vou poder trazer o volume todo para cima, o médio grave que traz o corpo para nossa track, os agudos que a gente procura os brilhos e fica talando um monte de coisa no EQ, não precisa, não é assim, né? A gente tem que comprimir as coisas, mas saber o jeito certo de comprimir. O compressor que eu mais recomendo assim vocês usarem é o Pro C2, porque ele tem tudo naquele compressor. É impressionante. É um compressor que, cara, você consegue fazer qualquer tipo de alteração nele. Ele é muito obediente, esse compressor. Sempre lembrem de colocar aqui oversampling nele vezes 4, porque é mais o quanto ele vai consumir de processamento ao mesmo tempo, o quanto ele vai ser preciso, o quanto ele vai trabalhar melhor, tá? E lembrando o processo, o jeito mais fácil de comprimir, abaixa totalmente o threshold, tá? Tenta pensar mais ou menos no ataque, você chuta mesmo o ataque. Como é que eu chuto o ataque? Como é que eu sei onde é que é a porra do ataque? É o seguinte, compressão funciona da seguinte forma, você tem que só observar a onda do que você está comprimindo, você tem que observar um pouquinho aonde estão os ataques da tua onda. Então uma caixa, pá, né? Vamos olhar aqui para uma caixa, que é um bom exemplo aqui. Ô, Thiago, depois mostra visualmente como é que você mudando o ataque influencia nesse compressor aí, porque eu tentei olhar na outra vez que você fez no kick, mas não consegui perceber direito. Tá, vamos fazer então. Fazer uma hipercompressão na caixa. Então tá, a gente tem a compressão aqui da caixa. Deixa eu ver aqui como que ela está suando. Essa caixa está um pouquinho fora do tempo propositalmente. Eu preciso deixar a pegada do baterista. Deixa eu ver se eu diminuo um para cá e aumento um para cá pro Heitor não ficar com o ciricutico, porque se não tiver 4 certinho ele vai se sentir mal. Então vamos lá. Tem até sobra de kick aqui, né? Vocês estão vendo? Então o que eu faço aqui? A caixa... Nossa, eu pus um de-esser aqui. A caixa, ela tem um ataque mais rápido, né? O que acontece aqui, ó, tá vendo? Ela começa a onda bem rápido e depois ela vai diminuindo, tá? Então a caixa normalmente ela vai funcionar com ataques mais rápidos. A voz, você não pode fazer um negócio tão rápido, porque nenhum vocalista né, começa cantando tão rápido. Sempre fala, né? Então você precisa deixar o ataque mais lento. É assim que vocês vão perceber aonde é o ataque certo, tá? Então aqui na caixa, vou fazer de novo o processo. Como que eu faço? Eu diminuo o threshold inteiro, tá? Eu não quero que ele atue. O Rachel eu vou deixar aqui em 4 mesmo, depois a gente mexe nele. Eu vou chutar um ataque aqui para a caixa médio rápido aqui. Eu nunca deixo no 0 porque sempre me soa estranho, tá? Vou deixar meio reto, meio rápido aqui. O release, se eu quiser que pegue bastante daquele tail da caixa, eu deixo o release mais longo. Vou deixar um release um pouco mais longo para ver se a gente traz um pouquinho da caixa. E agora eu vou começar a ver como que a compressão atua. Deixa o alto gain ligado, e aí a gente vai perceber se vier corpo ou se não vier corpo, a gente vai perceber pelo volume. Então eu vou exagerar no meu threshold, eu vou passar do ponto, vou ver aonde que meu volume diminui, e vou voltando até ver que o meu volume ficou no máximo ali. Ó, já perdi. Legal. Agora eu vou procurar meu ataque. Eu vou ver aonde que me agrada mais, aonde que esse ataque vem mais pra frente.
legal, aqui ficou legal. Agora eu vou testar o meu release e vou ver o quanto do resto eu quero trazer. Ô Thiago, Ah, as alterações que você tá fazendo só tá... Você percebe isso lá no gráfico, na linha vermelha ali, né? eu, pra te falar a verdade, cara, eu tenho feito tudo tentando ouvir. Eu tenho... Não, mas tipo, é porque eu queria entender o visual quando você mexe. Ele não muda o gráfico em si, ele só mexe ali em cima na... Aqui ele fica mostrando o quanto você está comprimindo, como que está funcionando a onda, e aqui ele está te mostrando o gráfico do Rachel. Então, conforme você vai mexendo aqui, ele vai... É porque eu tava olhando pro gráfico ali do kick passando e esperando ele mudar, entendeu? Como se fosse um osciloscópio, mas não é. Né? Não, a gente está vendo a caixa, hein? Sim, então. É que ele tem, ele tem uma sobra de kick aqui nessa caixa. Tá? Esse tum-tum aí. Tá? Então ele está mostrando os ataques aqui, ó. Vou tentar trazer um pouco mais de... Ó, que legal. Trouxe bem mais caixa. Isso aqui desce mais devagar. Né? Ah, tá. Agora eu vi. Então ele trouxe mais corpo da caixa. Né? É como se eu estivesse pegando e abaixando o fader devagar. Né? Então eu estou pegando mais tempo daquela caixa. Isso é sempre legal? Não. Você não pode deixar tudo com release muito, porque tem coisa que suja. Né? Então o kick, por exemplo, eu gosto de deixar com release curto. Né? Um pouco mais curto para não pegar né? Eu deixo o kick mais firme. Mas isso é gosto, depende da mix também. Se for uma mix de black, que tem aqueles kick pum, pum, aí você tem que pegar o corpo inteiro do negócio. Né? O que mais tem desse... vamos mexer no Rachel. O Rachel é o seguinte, eu vou mexendo nele, eu tiro o Rachel, vocês sabem que Rachel 0 acaba não influenciando na compressão, e eu vou aumentando o Rachel até ver que ele aumentou o volume. Tem uma hora que você começa a mexer no Rachel que ele não aumenta mais o volume, ele não traz mais corpo. É essa hora que vocês têm que parar. É a hora que, porque se vocês fizerem isso aqui, ele vira um limiter, tá ligado? Ele limita, bateu aqui, ele limitou, né? Então, o que ficou legal pra cá foi mais ou menos isso aqui. Peraí, não entendi não. Você tem que abaixar até você ver que ele não tá ganhando mais volume? Isso, você tem que abaixar para ele não... você vai perceber que a compressão tá vindo bem fraca e não tá trazendo... A compressão não tá atuando e trazendo corpo. Eu vou trazendo e vejo aonde que ele aumenta o volume, ele vai aumentando até o momento que eu estou aumentando o Rachel, que ele para de aumentar esse volume. E aí ele começa a não aumentar, não fazer muita diferença, e tem uma hora que ele comprime demais. Mas o autogain não tá balanceando isso? Tá balanceando só o ganho, não o quanto de compressão que eu estou trazendo. Tá. O Rachel é o seguinte, se eu estou trazendo aqui, deixa eu pôr um número redondo aqui, ó, vamos supor que eu estou aqui, 2 para 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou entrando com 2 dB, está saindo 1 e eu estou compensando, fazendo com que isso, com o alto gain, inclusive, ligado, eu ganhe 2 dB. Então, 4 para 1, se entrou 4, ele tende a aumentar 4. Né? Então, você tem que ir vendo aonde que o teu volume ele vem vindo, até ficar alto, até o momento que não vai mais fazer diferença e depois vai começar a diminuir, vai começar a fazer compressão demais. Então, eu vou trazendo aqui e vou vendo o volume da minha caixa. Aqui está muito pouco, né? Ó, veio mais. Aqui já cagou. Ó, aqui. A caixa veio bem pra cara. Eu tô com o alto gain ligado. Isso quer dizer que o ganho que eu tinha antes tem que ser o mesmo volume do anterior do compressor. E o ganho tá batendo aqui mais ou menos no mesmo lugar. Só que trouxe tanto corpo que quase não alterou aqui os meus picos, aumentou um pouquinho,
mas trouxe um monte de frequência, minha caixa ficou cheia, ficou grande. Então, eu tenho feito compressão técnica desse jeito, tá? E para mim tem funcionado muito. O Pro C, ele tem vários estilos de compressor, são super interessantes aqui para usar. O Clean é totalmente transparente. O Classic, ele também é transparente, mas ele tem um pouquinho das características dos compressores que trazem harmônicos. Ele não traz harmônico, mas o modo como os knobs se mexem, eles trazem de uma maneira um pouco mais diferente. Então os knobs, quando você vai mexendo, eles têm uma coloração um pouco diferente e funciona legal também. Ele é um pouco mais lento do que o compressor totalmente clean e funciona muito bem. Recomendo que vocês testem as colorações. Depois vocês fizeram aqui a compressão e tal, testem as colorações e vê o que agrada a vocês mais. E esse Opto é muito legal para master. Ele funciona melhor. Eu esqueci todas as funções do Opto, mas eu sei que ele meio que separa todos os ranges, ele comprime meio que separadamente. Mas eu não lembro muito bem em detalhe o que é. Eu sei que ele funciona muito bem para master. Eu não tenho usado porque eu tenho outros lá da OAD. Então acabei não usando ele ainda nos meus testes. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa que é grave, ou o que eu faço bastante, liguem esse nozinho aqui para vocês tirarem um pouco da região de graves e não acionarem o compressor na hora que vem aquelas frequências gigantes, senão vocês não conseguem comprimir tudo aquilo que vem depois e igualar os volumes, né? Lá naquele kick lá eu até mostrei, né? O Heitor falou, porra, mas não vai, você vai comprimir demais, você não vai diminuir o volume. Vocês viram que aumentou, deu para perceber até no Skype, porque eu não comprimi mais ainda os graves, eu passei esses graves e peguei todo o resto do kick que precisava de mais atenção, e mesmo assim trouxe um pouquinho de corpo ali para os graves, porque acaba comprimindo um pouco. Então é mais ou menos isso que eu tenho usado, tá? E cara, tem funcionado pra caralho. Eu fiz essa mix da Code, eu vou abrir aqui ela agora, e eu sentia muita dificuldade de chegar. Vou ter que mudar de tela aqui, deixa eu ver, produções, não, tá no HD, Eu tenho esse fone aí, hein? Que fone que é? Esse Sennheiser aí. Sennheiser? Eu tenho essa maçã. Qual? Não é maçã, não. É um melão. Parece uma maçã. Esse aqui do HD 200. Só que esse aí é o 280. O meu é o 280 Pro. Ele é diferente um pouco. Não, o meu é 280 Pro também. Ele não tem essa espuma aí em cima, é duas, né? Gente, eu comprei o fone. Eu comprei aquele fone da Sony, R$500, viu? Não é bom. Ô Thiago, deixa eu falar, eu paguei no meu fone. Ô, louco, esse aí. Esse é ruim. Eu paguei no meu 500 e pouco, e agora no Mercado Livre ele tá R$900. Nossa. Do nada ele aumentou. Todos os vendedores estão vendendo por 900 agora. Nossa, os caras devem ter combinado um cartel, não é possível. O cartel da Sennheiser. Que bando de filha da puta. Ô, Thiago, esse processo aí é todo antes da Master, né? Que você estava mostrando agora, de compressão. Isso, compressão de modo geral, tá? Então, assim, é Master, é Mix. Tá, essa aí é a compressão mais... É mais pra mix. Mais cirúrgica, né? Vamos dizer assim. Mais cirúrgica, tá? Mas se você sentir nas stems, por exemplo, que você pode comprimir e trazer mais volume, cara, o negócio é trazer volume sem distorcer, né? E é isso. Deixa eu só ver aqui onde é que tá aquele... Ah, tá no Arias. Tá aqui, Code. Aqui. É isso mesmo? Code 5. Isso. Tá abrindo aqui. Code 5. A outra coisa importante é quando vocês estiverem fazendo a mix, no limiter, coloca -2 no output do limiter. Por que -2? Para ter um pouquinho de headroom para a gente mexer nas stems. Não sei se dá para ver aqui, ainda dá para ver a caixa. Tá vendo que ela não tá batendo no zero? Mas eu limitei. Eu limitei ela quase ali, -2 dB.
Pra ter um pouquinho de headroom ainda pra eu poder chegar lá nas stems e tocar o pau sem medo. Poder ter um pouco lá pra Tocar no pau? tocar no pau, chupar um pau. Ai, amei. Você tava esperando. Isso aí eu faço divinamente bem. Desnecessário. Esse Cadu é demais, velho. Saudade de você, Cadu, porra. Também estava muita, nossa. Ô, Thiago, nessa track aí, você acha que não muda nada no drop? Do lead, essas coisas assim? Não, cara, não muda. O lead tá Você suando. acha que você achou o primeiro drop melhor que o segundo? Achei, Você acha que vale a pena? É porque a intenção era que o segundo drop fosse mais... mais cheião. É, mas aí não sei. Então. Só que aqui causou mais impacto, não sei porquê. Talvez as pausas tenham trazido um soco na cara, alguma parada um pouco mais. Thiago, fecha um pouquinho de aba aí que tá dando nervoso. Não, eu tô abrindo o Able. Não, tô falando as abas do Google Chrome, olha só, rapaz. Não dá pra fechar. Eu tô aqui numa pesquisa bizarra, falando com os DJs de Melbourne, com uma galera, e tô buscando várias músicas. Saudades do... Sona. Lá. Ei, caralho. Ó o outro. Ó o Heitor, não desiste de mim. Os caras são muito carentes. Isso tá sendo filmado. Os caras são muito carentes, velho. Tá vendo? Tá vendo como não é pessoal, Tobias? Isso vai ficar registrado nas biografias da gente. Vai. Aí, ô Thiago, o Heitor tá pedindo feed aí, né? Ah, vamos lá. Vamos lá para o Heitor. Eu tô abrindo a outra mix aqui, vamos ouvir aqui. Mas qual das três? É tudo mesmo. É o mesmo? Ele que é do Intimental, mano. Fica flodando as coisas. É um mongoloide. Nossa, tá animal essa mix. A mix tá suando bem pra caralho. O kick tá batendo em cima. O brilho dos pratos tá muito bom.
a mix tá animal, Heitor, animal. Tá soando, equilibradíssima. Nossa, tá louco. Os pratos estão bonitinhos, assim, no pan, estão com brilho. Eu senti um pouquinho de falta do baixo, acho que dá para trazer um pouquinho mais o baixo. Não sei se o baixo é alguma região de médio grave, tá? É médio grave, mano. Tá faltando médio grave. Então, Tanto que eu coloquei eu fiz uma comparação, né, de uma track do Will Sparks com a minha. A única região que falta é médio grave, velho. É a então, única região que tá faltando. então, tem duas coisas que você pode fazer em relação a isso. Trazer um pouquinho no baixo, ou pode testar fazer e somar as duas coisas. O teu lead, ele tá soando bem, ele tá cristalino, ele tá bonito, mas eu tô sentindo falta de um layerzinho falando mais região lá na parte de médio grave. Não sei se você colocou, eu vi que tem duas camadas, uma aguda e uma grave, é isso? É isso, eu tenho 4 layers nesse lead. Eu tenho essa aguda, né, que eu trouxe... Não, cara. Você tem 4 leads nesse layer. Os caras bebem. Isso, enfim, whatever. Eu tenho essa aguda, que é o main lead, né, tipo, tá trazendo médio alto. Aí eu tenho uma oitava baixa, que ele trouxe um pouco de médio grave. Eu tenho outro timbre, que para dar uma enchida, né, tipo, esse timbre sozinho, ele tinha um som meio seco, sabe? Eu trouxe outro timbre para deixar ele mais rasgado, e eu coloquei uma Sol Wave atrás para trazer brilho, mano. Legal. Então, tem que trazer um pouco mais de coisa. Não sei se trocar um dos timbres não troca o timbre mais característico que brilha mais na frente. Deixa os secos ali. Mas precisa trazer alguma coisa. Você está usando o que para fazer isso aí? Qual synth? Eu tô usando Silent nessa track inteira, mano. Primeira track que eu faço com Silent. Então, eu adoro Silent, mas o que eu mais gosto de trazer, quando eu preciso trazer corpo assim, eu meto um Massive. O Massive, ele é gordão e ele tem uns timbres lá bons para trazer corpo, cara. Dá uma testada. Ele é um pouco mais encorpadão do que o Silent. Mete uma camada ali e traz um pouquinho mais de coisa no médio grave desse teu lead. E, cara, o que eu recomendo para essa track é que você faça o jeito que eu fiz lá, Steam Mastering, tá? Você deve ter pego aí já o Sonox, o pacote todo. Tenho. E, cara, experimenta colocar nas stems o Sonox, experimenta colocar um Pro Kill também para dar uma comprimida um pouco a mais em algumas coisas. O teu kick não precisa de compressão paralela, tá perfeito, tá soando bem pra caralho. Talvez você tenha razão, o da Waves, ou talvez o compressor que você esteja usando esteja funcionando melhor. E aí depois você limita as stems lá com também o limiter da Sonox. O que você aumentar de input, você diminui de output. E traz tudo pra frente antes de você masterizar, porque tá muito quase lá. Tá muito, cara, a mix tá soando muito boa, cara. Tá de parabéns. Tá aí. Amei muito essa track. Ai, meu Deus. Não queria cobrar não, velho, mas, né? Olha o Skype aí. Calma aí. Já fiquei triste já. É collab? É collab, não feita? É a nossa? Vamos marcar. Infeliz. É o quê? Seu infeliz. Seu infeliz. Não, vamos marcar semana que vem? Vamos marcar 2 dias de Skype, eu e você. Eu preciso... Vamos sim. Só tem 11 meses. Só tem isso. Eu tô devendo pra você e tô devendo pro Tobias também. Tô na dívida. Mas agora... Obrigado por lembrar de mim, viu? Muito obrigado. Lembro. Gente, eu tô saindo fora aqui, mano. Eu também, a patroa chegou aqui. Mas espero que eu tenha ajudado aí, tá? Muito a minha aula de hoje. Ô Ti, me chama lá no WhatsApp depois, mano, que eu acabei não salvando o seu número ainda. Eu quero perguntar um bagulho pra você. Ele tá sem WhatsApp, viado aí, mano. Eu te ligo. Eu vou acionar, mas eu te ligo em instantes. Demorou, então. Tá bom? Demorou. Beijo.
Beijo, galera. galera. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Vão tudo tomar no cu. Vai. Ai, adoro.